Bom, meu nome é Eduardo, sou professor também. A minha pergunta é para psiquiatra, porque eu tenho um filho autista, né? Eu sei que ele é autista. E, assim, não tem diagnóstico fechado, já frequentou as... Eu me emociono um pouco ao falar, porque eu estou lutando bastante pela situação dele. Ele já frequentou 8 sessões com a psicopedagoga, e, assim, não se fecha esse relatório. E ele não fala, tem 3 anos, não come, e eu larguei o emprego que eu tinha, e fiz um concurso da fundação, passei em primeiro lugar, e hoje estou atuando na educação precoce, né, estou ajudando outras crianças, e o que eu fico mais sentido é porque não se fecha esse relatório, entendeu? E, assim, hoje eu estou trabalhando bastante em cima da limitação dele. Está sendo muito produtivo, porque eu faço um trabalho com ele dentro da água, né? E eu aproveitei que eu tinha esse curso que eu tinha feito há 5 anos atrás, dentro do CETEF, com especiais, mas no sentido de ajudar esses especiais em competições, porque eu sou atleta. E esse curso serviu para mim entrar na fundação. E eu consegui entrar e... Esse contrato se renovou de novo, fui chamado e fiz um bom trabalho na escola com essas crianças, e eu estou vendo um resultado assim, perfeito com meu filho, de 3 anos. Mas eu sinto, porque ele tem 3 anos e ele nunca me chamou de pai. Então, isso é doído tanto para uma mãe como para um pai. Entendeu? Então, me emociono em falar, mas assim, eu gostaria de saber só da sua pessoa, assim, por que eles retardam tanto esse diagnóstico? Que isso é sofredor demais para a gente. Antes de responder a pergunta do senhor, eu acho importante comentar uma coisa, que muitas pessoas ainda falam do diagnóstico como um rótulo, né? Dar um diagnóstico é dar um rótulo. E eu penso ao contrário, né? Eu acho que o diagnóstico é esclarecedor. Se você compreende, né, qual é o problema, você tem mais instrumentos para poder trabalhar. Eu acho muito importante. Tirando a questão pessoal, né, a questão familiar, o diagnóstico ele também pode promover mudanças regionais, sociais, né, como a gente ter dados para ter professores, né, na rede, a necessidade de ter um centro de saúde próximo de casa, com profissionais que sabem, né, intervir. O que acontece? Né? O autismo são 3 sintomas principais, né? São 3 características principais, só que elas se manifestam em intensidades diferentes. Então, uma das características é um comprometimento da linguagem, né? Pode ser da fala, pode ser da comunicação social. Algumas crianças não falam, outras falam palavras, né, repetidas, que é o que a gente chama de ecolalia, usam a terceira pessoa para se referirem a si próprio. Mas os casos mais leves, a fala está preservada. Mas o que está diferente é a entonação, é como ele usa essa fala para interagir, né? Se ele está repetindo só o assunto dele ou se ele consegue usar essa forma, a fala como comunicação, né? Uma via de 2 mãos. Uma outra característica é a interação social. Algumas crianças têm muita dificuldade de interagir, desde olhar, de se aproximar, de mostrar aquilo que tem interesse, e outras crianças interagem, né? Só que a qualidade da interação é difícil, é um pouco mais sutil, né? Então, às vezes, não entende a figura de linguagem, não compreende o que o corpo do outro, né, a fisionomia quer passar naquela situação. E a terceira característica é ter um comportamento restrito repetitivo. Isso pode ser desde as estereotipias, né, que são os movimentos que se repetem, ou com os objetos, até gostar de algo e gostar muito e repetir, né, aquilo várias vezes. Eu tenho um paciente que ele gosta muito de dublagem.
Então, sempre que ele está com alguém, ele fala só desse tema, né? Então, isso é um comportamento que a gente chama restrito e estereotipado, não necessariamente uma estereotipia motora. Por que eu falei isso? Os casos, né, que são os casos clássicos, né, é que a gente tem mais divulgação, é mais fácil de se fazer o diagnóstico. Os casos em que a apresentação, né, dos sintomas, das características, não é tão evidente, é mais sutil, é mais difícil de se fazer o diagnóstico, né? Eu acredito que por isso é difícil, né, para alguns profissionais, né, fechar um diagnóstico. E não só para alguns, em alguns momentos realmente a gente fala, a gente precisa de um tempo, porque na psiquiatria a gente tem dois, né, a gente fala que a gente tem dois diagnósticos. Um pontual, que é um corte, eu vejo a criança, eu ouço a família, né, e falo, olha, nesse momento, né, o que eu estou observando é isso. Mas a criança está em desenvolvimento, né, e ela, para se desenvolver, ela precisa de todo o ambiente, das interações, da escola, da família, dos amigos, e ela muda. Então, semana passada eu vi uma criança que hoje ela está com 5 anos e eu a vi primeiramente com 3 anos. E ela tinha todos os sintomas clássicos do autismo. E a família correu atrás. E hoje, né, os sintomas são muito sutis. Não tem mais ecolalia, não tem mais estereotipia. E a mãe falou, doutora, mas eu percebo ainda algumas coisas, né, que são a insistência na mesma coisa. Mas eu falei, olha, mas se a senhora trouxesse hoje para ver o filho da senhora, eu acharia difícil de fazer o diagnóstico, né? E isso é bom, essa capacidade de mudança, de transformação, né, do crescimento do indivíduo. Respondi? Você quer comentar? Quer comentar? Só um pouquinho. Não sei.